Efeitos fisiológicos da corrente elétrica, Laboratório de Física B. Os integrantes do nosso grupo são André Luiz, Gabriel Arthur e João Vitor. Os tópicos da apresentação são Introdução, Definições, Parâmetros de Segurança, Aplicações, Conclusão. A corrente elétrica consiste num fenômeno físico que decorre da movimentação ordenada de elétrons e materiais. Dentre os campos de estudo desse fenômeno estão os efeitos fisiológicos causados pela atuação de uma corrente elétrica externa no corpo humano. A seguir, teremos as definições acerca da corrente elétrica e de tais efeitos fisiológicos, importantes para a ampla compreensão do tema. Antes de entender os efeitos fisiológicos da corrente elétrica, é necessário entender o que é de fato a corrente elétrica e quais os fatores a influenciam. A eletrodinâmica é a área da física responsável pelos estudos dos aspectos dinâmicos da eletricidade. De outro modo, estuda o movimento das cargas elétricas. Usualmente, a corrente elétrica é o primeiro assunto da eletrodinâmica. De maneira direta, a corrente elétrica é o fluxo ordenado de portadores de carga dentro de um condutor. Esta movimentação entre as cargas ocorre quando existe uma diferença de potencial entre as extremidades do condutor. A corrente elétrica é uma grandeza física que permite medir a quantidade de carga que atravessa a seção transversal de um condutor a cada segundo. A unidade de medida utilizada é o ampere. A corrente elétrica é regida pela lei de Ohm. A lei de Ohm diz que a intensidade de corrente irá depender da resistência elétrica e diferença de potencial. A resistência elétrica é definida como a capacidade que um corpo tem de opor-se à passagem de corrente elétrica. A partir da equação apresentada pela lei de Ohm, entende-se que a intensidade de corrente aumente quando a diferença de potencial aumentar e diminua quando a resistência elétrica aumentar. A corrente elétrica é conhecida por possuir 5 principais efeitos. Eles são o efeito Joule, que é o efeito que gera calor quando a corrente elétrica circula um condutor. O efeito eletromagnético. A passagem de corrente através de um condutor implica em um campo magnético perpendicular ao sentido da condução, que circula o fluxo da corrente. O efeito eletroquímico, que pode induzir ou catalisar algumas reações químicas. O efeito luminoso, que a corrente elétrica, ao atravessar determinados tipos de gases, gera luz. E, por fim, o efeito fisiológico. O efeito fisiológico resulta da passagem de corrente elétrica através de organismos vivos. E, dependendo do tempo e da intensidade da exposição, ele pode ser fatal. Alguns dos efeitos fisiológicos da corrente elétrica são tetanização. A tetanização é o resultado da contração muscular na sua capacidade máxima. Isso é causado quando a corrente elétrica atravessa um corpo, gerando diversas contrações musculares com forças e intensidades diferentes. O aumento da frequência de contração em curtos intervalos de tempo pode provocar a tetanização dos músculos. O segundo efeito fisiológico é a fibrilação ventricular. É um tipo de arritmia cardíaca causada por uma sequência de impulsos cardíacos desordenados que se repetem continuamente no músculo ventricular. Apesar de não representar uma falência no músculo, essa forma desordenada não é capaz de gerar volume de sangue suficiente para o bombeamento de sangue, causando inicialmente inconsciência, podendo levar à falência irrecuperável dos tecidos e órgãos do corpo. A figura apresenta um eletrocardiograma no início da fibrilação. O terceiro efeito fisiológico da corrente elétrica é a parada cardiorrespiratória. Ao atravessar o corpo, mesmo que por um curto período de tempo, uma corrente de alta intensidade pode provocar uma parada cardíaca. Por fim, o quarto e último são as queimaduras. As queimaduras podem acontecer pois a corrente elétrica, ao circular um corpo, carrega consigo o efeito Joule. Portanto, será gerado calor, existindo a probabilidade de ocorrerem queimaduras. Agora vamos falar dos efeitos e dos riscos com a corrente elétrica.
A corrente elétrica pode resultar na morte de uma pessoa, dependendo do nível que é aplicado a ela, ou da duração que ela está percorrendo sobre o corpo humano. Muitas vezes, com durações mais breves, o corpo humano tem a sensação do choque, que é a resposta violenta, repentina, devido à corrente que flui no corpo humano. Para proteger disso, o corpo humano possui resistência, só que dependendo dos fatores em que o corpo humano se encontra, como diferença de potencial ou o estado dele, essa resistência vai variar. Também, esses efeitos vão ser diferenciados com a intensidade de corrente elétrica que é aplicada no corpo humano. Então vemos aqui, para cada nível de intensidade de corrente elétrica, temos um efeito fisiológico diferente no corpo humano. Para os níveis mais baixos, temos a sensação de choque. Esses níveis vão de 1 mA a 10 mA, que são basicamente aquela resposta rápida com formigamentos e desconfortável. Para valores mais elevados, temos a tetanização, que é a contração muscular, e a dificuldade respiratória. Muitas vezes, durante o contato, não conseguimos parar de ter esse choque, por causa que não temos controle sobre os músculos, devido à tetanização. Então é muito perigoso tomar um choque desses e continuar tendo o contato com a corrente. Para uns valores mais altos, de 0,1 a 0,2 amperes, temos a resposta de fibrilação muscular. Passando disso, podemos ter o resultado de uma parada cardíaca ou parada cardiorrespiratória, entre 0,2 e a 1 ampere. E para cima de valores de 1 ampere a 10 amperes, já podem ser o que é o pior caso. Temos resposta a queimaduras, uma parada cardíaca e morte instantânea, em muitos casos. Algumas variáveis vão determinar que resultado os efeitos fisiológicos terão. Como eu tinha dito anteriormente, são essas variáveis que vão mudar a intensidade da corrente ou a resistência do corpo humano. Para proteção, a gente tem a pele, que é 99% da maior resistência do corpo humano. E é ela que vai nos proteger dos imediatos riscos da corrente. Porém, dependendo do estado da pele, como suor ou feridas, essa resistência diminui. O local do contato também determina muito de onde essas diferenças de potencial são aplicadas, já que pode variar. Pode ocorrer entre os dedos, que pode gerar queimaduras, ou pode ser um caso mais grave, de uma mão a outra, passar pelo coração e a gente ter o resultado de fibrilação muscular, ou de contato da cabeça aos pés. Dependendo de onde ela passa, vai afetar uma área diferente do corpo de alguma maneira. A área do contato também determina, pois nós sabemos que a área, com o tamanho da área da corrente, aumenta a resistência. Porém, dependendo da intensidade, também vai aumentar a lesão. A duração também é uma coisa que determina muito, porque quanto maior a duração, a exposição à corrente elétrica, a pele pode se machucar, sofrendo queimaduras e outros processos. E quando isso acontece, a resistência do corpo humano diminui e aumenta a intensidade de corrente, que vai se tornar mais prejudicial ao corpo humano. Também devido ressaltar que taxas de outras substâncias podem alterar a resistência do corpo humano. Um deles é o álcool. A ingestão de álcool no organismo altera a quantidade da resistência, tornando ele menos resistivo, uma resistência menor. E por fim, temos a natureza da corrente, que ocorre as alterações devido à frequência que ela é aplicada. Aqui a gente pode perceber que, onde a tensão varia, que no caso da corrente alternada,
esta consegue percorrer o corpo humano com mais facilidade. Dentre algumas aplicações dos efeitos fisiológicos da corrente elétrica, temos os exames médicos na área da saúde. O eletroencefalograma é um exame que permite avaliar a atividade elétrica do cérebro, consistindo num método de monitoramento eletrofísico não invasivo e com aplicação de eletrodos no couro cabeludo, permitindo o diagnóstico de epilepsia, distúrbios neurológicos e morte cerebral. Já o eletrocardiograma consiste na reprodução gráfica das atividades elétricas do coração durante seu funcionamento. Conforme os processos de despolarização e repolarização do coração ocorrem constantemente, a superfície do corpo humano emana pequenos níveis de corrente elétrica. Este exame permite a identificação de doenças cardíacas e arritmias, além de diagnosticar infartos agudos no miocárdio. Concluindo nosso trabalho, podemos dizer que a corrente elétrica oferece perigos ao corpo humano, podendo resultar em até morte, dependendo dos níveis de corrente aos quais o corpo humano é submetido. Porém, a presença de energia elétrica nas atividades fisiológicas do corpo humano permite uma série de aplicações, principalmente na área da saúde, como visto nos tópicos anteriores. Temos aqui as nossas referências utilizadas para montar essa apresentação. Obrigado.